Bênção de Deus, programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí. Compartilhamos uma palavra de terça a sexta, né, das 8 até perto da manhã, e também fica aí gravado na nuvem, né, para quem quer nos acompanhar. Pastor Adroaldo, Jesus ensinando no Monte das Bem-aventuranças, aliás, Jesus sendo tentado no deserto pelo diabo, antes de ele ser tentado, o Espírito Santo tomou a vida dele. Ele foi batizado com o Espírito Santo e com poder. Desceu as águas, foi batizado nas águas, foi batizado com o Espírito Santo. E ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus foi levado ao deserto para ser tentado. Ele foi levado ao deserto para enfrentar o que nós enfrentamos. Todos nós enfrentamos tentações. Nós temos que saber e entender que Jesus, quando ele veio para enfrentar os desafios que nós enfrentamos. Ele veio para nos mostrar o caminho que nos leva à vitória. Então, ele foi abrindo o caminho, mostrando, olha, como é que vocês têm que fazer. Né? E também nos levou a conhecer as estratégias do inimigo. As forças espirituais do mal dificilmente vão aparecer. Né? O tradicional lá, diabo de rabo, de guampa, com tridente, eu sou o mal, vem e me segue. Assim ele vai botar todo mundo a correr. O mal, ele age de forma estratégica, de forma sutil. Né? Então a sutileza, muitas vezes Satanás se faz passar por anjo de luz, enganando as pessoas, né? Ludibriando as pessoas. Então o diabo é um malandro, sabe aquele malandro, né, que gosta de levar vantagem, de ludibriar as pessoas, de enganar as pessoas. Então é assim que ele age. Ele é maldoso, né? Ele é astuto. Então, quando Jesus veio ao mundo, né, ele veio cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos mediante a graça de Deus e por meio da fé no plano de salvação. Então, o plano de salvação, ele tem o seguinte intuito. Ele não é Deus vencer por nós, é nós vencermos através da graça, da capacitação e da dependência de Deus. A palavra nos diz que em Cristo, nós somos mais que vencedores. Então Jesus, ele veio nos mostrar um caminho para que nós vençamos. Para que nós vençamos as forças espirituais do mal. E nós possamos, inclusive, quando vencer as forças espirituais do mal, ter o mesmo discernimento que Jesus teve. Então, quando Jesus foi batizado nas águas, logo depois desceu o Espírito Santo sobre ele, né, em forma corpórea de pomba, como uma pomba. Uma voz disse do alto: "Este é meu filho amado em quem me comprazo, quem me alegro." Por quê? Porque Jesus estava cumprindo a vontade de Deus. Em João, Evangelho de João, Jesus disse o seguinte: "Aquele que me enviou, meu Pai, não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada." Né? Então, na dependência de Deus, Jesus foi fortalecido no Senhor, foi fortalecido pelo Espírito Santo, e aí foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não é para perder, porque a tentação faz parte das lutas do ser humano. Então ele foi enfrentar o que nós enfrentamos. E na tentação, pastor Adroaldo, tem 3 pontos específicos aqui. Jesus teve fome depois de jejuar 40 dias, o diabo tentou ele, mediante a fome que ele tinha. O diabo tentou Jesus no que diz respeito: se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, né? Fazendo prova de Deus. E o diabo tentou Jesus também, tentando levar Jesus a fazer prova de Deus. E o diabo também tentou Jesus no que diz respeito a oferecer os reinos, a riqueza que está no mundo, que o diabo tem controle sobre isso. Então, aqui Jesus estava enfrentando o que nós enfrentamos. Primeiro ponto: Jesus teve fome. O diabo tentou ele de que forma? Transforma essas pedras em pães. Seria pecado Jesus transformar as pedras em pães? Não. Mas seria pecado Jesus sair do propósito. Então, o propósito pelo qual Jesus veio não era usar o seu poder em benefício próprio, mas usar o seu poder, a sua graça e o poder do Espírito Santo para um propósito maior, que era abençoar as pessoas. Jesus não veio para ser servido. Jesus veio para servir. Então veja bem
que por trás de uma necessidade, Jesus estava com fome. O diabo estava usando de uma necessidade para tirar Jesus do propósito. Então, veja bem, nós enfrentamos isso todos os dias. As pessoas, por causa de uma necessidade, as pessoas roubam, matam, seja lá qual for a necessidade, né? As pessoas, por causa de uma necessidade física, natural, né? Por causa de uma dependência química, a pessoa que é dependente química, ela tem necessidade, o corpo se torna dependente de uma droga. As pessoas roubam, as pessoas matam, né? Então, nós temos que ter cuidado por causa de uma necessidade. Em Mateus 6, se não me engano, 6:25 em diante, Jesus fala a respeito da ansiedade. Veja bem. Ele falando sobre a ansiedade, né, ele fala que as pessoas andam ansiosas pela vossa vida, quanto ao alimento, né? Ele diz, olha só, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Alimento, ele supre uma necessidade, né? O corpo não é mais do que as vestes supre uma necessidade. Mas Jesus está dizendo, cuidado para que não haja uma inversão de valores. Porque no intuito de suprir uma necessidade, você se torna escravo de correr atrás de algumas coisas, né, com uma justificativa de suprir uma necessidade de vestir e de se alimentar, e você cai numa ansiedade. Então veja como a necessidade, né, às vezes ela é uma linha muito tênue, necessário, o que é necessário e o que deve ocupar lugar de importância, deve ir em primeiro lugar, questão de inversão de valores. Então, cuidado para que as tuas necessidades não venham ditar as regras. Que as tuas necessidades não venham ocupar um lugar de importância e de governo. Nós não podemos ser governados e dirigidos pelas nossas necessidades. Por isso que Jesus disse, ele disse o seguinte, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o que deve ser o norte da nossa vida? Se nós nos movermos e viver e tomar decisões embasados na nossa necessidade, nós não seremos diferentes do que um predador, do que um animal. Verdade. O animal está com fome, ele mata. Ele mata, né? Ele mata, ele mata da própria espécie, ele disputa entre eles muitas vezes. Então, quando nós olhamos aqui, pastor Adroaldo, qual é a estratégia do inimigo? A estratégia de Satanás, a tentação de Satanás. Satanás não tenta só na sensualidade. Exatamente. Né? Satanás não tenta só no alcoolismo. Satanás não te tenta só nas drogas. Que geralmente a gente pensa em tentação, as pessoas pensam assim, ó, exatamente, sexo, droga, né, e bebidas, né? Não, Satanás ele tentou Jesus numa necessidade básica. É isso aí. Vai lá, pastor. Não, exatamente, né, pastor? A gente às vezes está na expectativa e o inimigo ele é sutil, né? Ele quer ganhar pequenas concessões na nossa vida, pequenas questões que nós vamos abrindo mão, né, daquilo que é a direção de Deus para a direção, muitas vezes, até da nossa carne. Às vezes até, assim, mas é tudo espiritual? Não, tem muita coisa que é a nossa carne. O ser humano, né, ele tem uma tendência sempre de fazer aquilo que desagrada a Deus. E o que o inimigo faz? Ele vai te sugerindo e vai te conduzindo para que devagarinho você vai, que nem em banho-maria, né? Ele vai te pegando. E quer tirar do propósito. Para que a gente não perceba, né? Então, Jesus foi tentado no momento onde ele teve mais fome. 40 dias sem comer. Então, assim, às vezes uma circunstância natural, porque, olha, 40 dias naturalmente o corpo precisa de água, precisa de nutrientes, né? Então, naturalmente precisaria comer. O que o inimigo faz? Ele usa aquele necessidade, momento, aquela necessidade, e ele sugere para que naquele momento Cristo saia do propósito. Ele acabe pecando porque sai daquilo que é o desejo de Deus. Então a gente não deve ser coordenado, governado pelas nossas necessidades,
e sim governado pelo Espírito. Mas para isso nós precisamos discernir espiritualmente cada situação. Por isso que a palavra diz, né, que nós devemos cuidar para não cair nas ciladas do diabo. Existem ciladas, né, sutis, uma mentira para uma situação, aí tu assim, mas a mentirinha do bem. Aí vem aquela questão, sabe, tudo parece muito tão inocente. Aí tu falou uma coisa interessante, inocente, por causa, né, de uma necessidade de se desvencilhar de uma situação, as pessoas dão pequenas concessões. Uma mentirinha do bem. Sabe aquela questão, é muito sutil, mas aquilo vai prendendo, vai amarrando a pessoa, porque o pecado ele amarra, ele escraviza a pessoa, ele gera brechas, porque o inimigo não pode tocar. E a igreja, muitas vezes né, pessoas já são convertidas e daqui a pouco lá atrás parece que a vida vai desandando. Sabe quando a irmã lá tá fazendo um bolo e desanda o bolo? Pô, mas estava tudo certo, estava tudo... Por que houve que não deu certo? Porque em algum momento, em alguma situação, se abriu algumas concessões, umas brechas para que o inimigo pudesse tocar. Tu falou sobre a mentira, né? Vamos lá, mentir para uma criança, mentir por tal situação. Uma vez eu falei aqui no programa que uma vez uma pessoa foi trabalhar comigo, eu já era cristão, já era convertido e ela não era convertida. E aí eu disse assim, agora eu não posso atender ninguém. E aí eu vi ela atendendo o telefone, não, o Márcio não tá. Aí depois que ela desligou o telefone, disse assim, não diz que eu não estou. Diz que eu não posso atender. Se vier alguém bater na porta, o Márcio tá, mas ele não pode atender. Então, veja bem, parece uma mentirinha que não faz a diferença. Mas veja que, por causa de uma necessidade de ter privacidade, isso. É pecado ter privacidade? Não, mas é pecado mentir. Exatamente. Porque nos tira do propósito de Deus. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Exatamente. Então, se o diabo é pai da mentira, a mentira tem origem aonde? Não tem origem em Deus. Se tem origem no diabo, então aquele que mente está servindo a quem não está servindo a Deus. Exatamente. Está servindo ao maligno. Porque são pequenas concessões que trazem grandes prejuízos. Quem olha assim, tá, mas isso foi tão inocente. Não, isso não prejudicou ninguém. Não é questão de prejudicou a si mesmo. Por quê? Porque abriu uma brecha, abriu um caminho espiritual. Exatamente. Porque tudo que o inimigo quer é que a gente dê abertura para que ele possa agir na nossa vida, nos conduzir. O pastor Márcio lembrou no culto de quarta-feira, e aquela questão da marionete, dos fios, né, que prendem. E aquilo ali é muito bacana, porque daqui a pouco tem algumas áreas que tu fica preso, tu não enxerga. Porque foi na reunião de ontem. Foi na reunião de ontem, exatamente. Exatamente, Então foi na reunião dos casais. Tu fica na escuridão, fica por trás, onde o inimigo atua nas trevas, na escuridão. E tu não enxerga. Existem fios que... Então, marionete, né? Para talvez que alguém não saiba, hoje em dia essas coisas já não existem mais praticamente. Exatamente. Marionete é um teatro, onde tem um bonequinho, né? Aquele boneco, né? Atrás no escuro, atrás de um pano escuro, geralmente fica uma pessoa escondida. E aqui ele tem vários fiozinhos de nylon que dão um movimento ao boneco. Que a pessoa tem acesso a várias partes do corpo. Então eles mexem com as mãos e o boneco parece que tem vida, mas ele não tem vida, ele está amarrado. Exato. Então ele faz somente o que a pessoa que está no escuro, escondida, quer que ele faça. Então ele parece que tem vida própria, mas não tem. Quando a pessoa ela age, e aí entra o papel do tentador, o maligno, te tentando numa necessidade, você, por causa de uma necessidade, você mente. Por causa de uma necessidade, você acaba tomando decisões para suprir uma necessidade, se justificando. Eu fiz isso porque era preciso, porque é necessário, porque eu tenho uma necessidade. Não, nós devemos fazer as coisas não porque nós temos uma necessidade. Nós temos que fazer as coisas porque Deus nos orienta, de acordo com a palavra de Deus. Quem nos orienta, quem diz o que nós devemos fazer, não são as nossas necessidades. Senão todo mundo pegava uma arma, sairia roubando e matando para suprir necessidade financeira, porque o dinheiro é escasso. Né? Se há uma desigualdade, veja bem, se há uma desigualdade de distribuição de renda, se fosse por necessidade, então todo mundo ia se armar, ia roubar o dinheiro dos mais ricos para ficar tudo igual. É necessidade, eu preciso. Não. Se você roubar por causa de uma necessidade, você vai preso. É isso aí. Se você matar por causa de uma necessidade, você vai preso. Então, quando aqui nós temos o diabo dizendo para Jesus, transforma essas pedras em pães. Jesus estava com fome. Jesus podia fazer assim, ó. E as pedras se transformar em pães. Não seria pecado Jesus transformar as pedras em pães. Exato. Mas é pecado Jesus agir de acordo com a necessidade. Jesus tinha que agir de acordo com a orientação e o plano de salvação de Deus. Se Deus é assim, tá, filho?
Vai lá e transforma. Ok, ia lá. E naquele momento Deus pediu assim, ó, transforma essas pedras em pães. Ele ia fazer, ia acontecer, e assim como ele transformou água em vinho. Mas aí foi a vontade de Deus. Aí era a vontade, a orientação de Deus para uma necessidade. Aí é conhecer a vontade de Deus, porque Jesus não veio para se servir. Isso. Ele não veio para servir a si mesmo, ele veio para servir o próximo. Exato. Então, tudo que nos tira do propósito de Deus é pecado. E a mentira nos tira do propósito de Deus. Então, daqui um pouquinho, por causa de uma necessidade, eu minto. Não, tem que ser sincero. Nós temos que falar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Agis pela mentira e a mentira vos amarrará. Eu criei até um versículo aqui. Fiz um trocadilho. É isso aí. A mentira faz com que o ser humano vire um marionete. Sabe por quê? Não trouxe nenhum prejuízo aparente, uma pequena mentira para uma criança, para um amigo, para um colega. Né? Daqui a pouquinho o pastor Adroaldo, eu digo para ele assim, ó, pastor, eu não vou vir na live amanhã de manhã porque eu não estou muito legal. Eu não estou bem. E eu estou bem. Eu quis ficar em casa porque eu queria descansar. Pois é. Não te prejudiquei. É uma concessão. Mas aí tu já tá... Tô mentindo. Tô mentindo. Tô mentindo. Então é melhor dizer... Ô companheiro, ô varão, ô colega, tu sume lá que eu preciso dar uma descansada e tô meio cansado com isso. Então, fala a verdade. Fala a verdade. Porque pequenas concessões geram pequenas ataduras. Então aquele marionete, o bonequinho, cada mentirinha gera uma amarra. E quem é que começa a nos controlar naquela amarra? Aquele que está na escuridão. Aquele que ninguém enxerga. Aquele que muita gente nem acredita que exista. Que são forças espirituais do mal. Então ele começa uma amarra, outra amarra, outra amarra, outra amarra. Várias cordinhas transparentes que nem fio de nylon. E o pano de fundo é a escuridão. O diabo se esconde na escuridão. E na escuridão ele começa a controlar o ser humano. O ser humano pensa que tem vida própria, mas não tem. Escravo tem liberdade? Não tem liberdade. Então veja bem, a Bíblia diz que o pecado gera escravidão. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Então uma mentira, uma concessão, você deixar que as suas necessidades falem mais forte que os princípios éticos e morais. A gente já soube de pessoa muito pobre que achou dinheiro em quantidade e foi honesto o suficiente para devolver sem pegar um centavo. É verdade. Veja bem. Mas aquela pessoa tinha necessidade, aquele dinheiro podia suprir a necessidade dela. Mas ela foi íntegra, foi correta, foi verdadeira e foi honesta. Então, mentir para uma criança, eu vou ali e já volto. Não, se tu não vai voltar, não diga isso. A criança ela não tem noção do tempo. Mas não é nem questão da criança, é você que está mentindo. Você recebe uma atadura e o diabo fica te manipulando. Uma vez eu fui no supermercado, pastor, Natal, e comprei 4 pneus pro meu carro. E na hora de passar no caixa, eu olhei depois no final, mas fiquei assim, mas deu barato esse negócio, né? Junto com as compras. Aí comecei a olhar assim, passou só 2 pneus em vez de 4. Aí eu voltei no caixa. Aí a menina assim, ficou me olhando assim, não, querido, só passou 2, faltou 2 pneus. Aí ficou me olhando assim, mas tu ganhou um presente de Natal e tu não quis, assim, como assim? Não, imagina, eles são ricos. Eles não precisam. Eu fiquei pensando, eu olhei pra assim, já pra pensar, eu boto 4 pneus, 2 não são meus. Eu tô furtando. Não importa se eles têm dinheiro. Aí eu boto e saio com a minha família. E se acontece alguma coisa com a minha família, o que eu vou dizer pra Deus? Aí ela ficou me olhando, assim, ficou meio surpresa, né? Então, assim, é muito fácil. Não, podia sair ali com 2 pneus, né? De graça. Daqui a pouco alguém pensa, não, mas o pessoal tem dinheiro, nem vão, isso aí faz parte. Isso é normal. Não, mas é uma questão de uma brecha para atuar na minha família, na minha casa. Exatamente. É sutil. As coisas vão acontecendo. E é suprir uma necessidade tua. Suprir uma necessidade. Mas aí tu não agiu pela necessidade. Não. Tu agiu pelo que é correto, pelo que é ético. Correto e ético. Exatamente. Aí tu trouxe o quê? A verdade. Então é uma questão assim de saber quem nós somos, né? E saber... Sabe que é mentira? Sabe que é mentira? A mentira, ela entra com uma forma de suprir a necessidade, né? Então aqui o diabo tentou na necessidade. Claro. E usou a palavra. Usou a palavra para fazer algo que era contra a vontade de Deus. É muito sutil. É sutil, não é? Por isso que Jesus veio como luz ao mundo, né? Ele é a luz do mundo. Olha o que diz aqui, Salmo 37, 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, agrada-te do Senhor. Tenha prazer nas coisas de Deus. Quem é que vai satisfazer os teus desejos? As tuas necessidades? É Deus. Ele que não é a tua mentira. Todas as minhas necessidades. Exato, não é mentirinha. Não importa que tu tenha uma necessidade, tem que ver o propósito de Deus. Então,
Veja como é que se dá a tentação. Não é só no sexo, nas drogas, na bebida, no jogo, na jogatina. A tentação, ela vem mascarada como uma forma até de suprir uma necessidade. Como a gente falou em Mateus 6 ali, 25 em diante, Jesus disse que vocês têm cuidado, né? Vocês estão caindo em ansiedade por causa da comida e por causa do alimento, e por causa do vestuário. Não é o corpo mais do que as vestes, e a vida não é mais que o alimento. Agora, por causa do alimento e por causa do vestuário, adquirir algumas coisas com o intuito de suprir uma necessidade, as pessoas caem na ansiedade. Caem na ansiedade. E acabam caindo numa cilada que, se nós olharmos os versículos anteriores, fala ali, servir a 2 deuses. A riqueza e a Deus. Ninguém pode servir a 2 deuses. Então, por causa de uma necessidade, as pessoas acabam se tornando escravas. Na ansiedade, do dinheiro. A ansiedade faz com que tu se precipite. Não faça aquilo que é a vontade de Deus. E a Bíblia diz que aquele que se precipita, peca. Então, assim, tudo é pecado. Significa, tudo são formas que o inimigo te pressiona. É uma pressão, uma opressão. Te pressiona para que tu caia no erro e no engano. Olha o que diz no versículo 24, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Não poderá servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Porque no intuito de suprir uma necessidade de alimento e de vestuário, o ser humano acaba caindo na tentação e na cobiça, e em vez de servir a Deus, ele acaba servindo as riquezas. Olha. Dinheiro é bom. Agora, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Significa, então, que trabalhar, buscar Deus, buscar mantimento, ter uma vida tranquila é importante. Agora, daqui a pouco, isso pode virar pecado. Cuidado para que as tuas necessidades não venham dizer o que você tem que fazer. Você tem que suprir suas necessidades, sim, mas é Deus quem supre as suas necessidades. É debaixo da orientação de Deus, da palavra de Deus. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós precisamos ter as nossas necessidades supridas, mas a gente não vive, né, estimulado pelas nossas necessidades. Nós vivemos e devemos viver orientados pela palavra de Deus, para que através da orientação de Deus as nossas necessidades sejam supridas. Vamos orar nessa manhã em nome de Jesus. Tu és fiel, eu sei. Obrigado, Pai, nós te louvamos nesta manhã, obrigado pelos teus ensinamentos. Amém. Obrigado pela tua palavra, Jesus, que ela é eficaz para trazer o devido ensino, discernimento. E pedimos a Ti, Senhor, fortaleça-nos pela Tua graça para que possamos vencer as tentações. Amém. Para que possamos, Senhor, ter prazer nas coisas do Teu reino, na Tua palavra, na Tua instrução, para que possamos ser abençoados por Ti. E, Senhor, o suprimento das nossas necessidades. Amém. Venha, Senhor, pela Tua graça, pela Tua presença, pelo poder do Teu Espírito. Nós oramos por cada um que nos assiste, nos escuta, repreendemos a mentira, repreendemos, Senhor, as tentações, fortalece para que cada um possa ser em Cristo mais do que vencedor. Nós oramos pela saúde das pessoas, oramos pela vida financeira de cada um que nos assiste, oramos, Senhor, pelos relacionamentos, abençoa toda sorte, Senhor, de desafios que as pessoas têm. Supre as necessidades, Paizinho querido. Abençoa este homem, esta mulher, ministra a Tua presença, a Tua graça, o poder do Teu Espírito. Abençoa este final de semana, Pai, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Amém, amém e amém.